É isso daí, irmãos. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 6, verso 10. Efésios 6, verso 10. Nós queremos falar hoje sobre a armadura de Deus. A armadura de Deus. Estamos vendo dias de intensa guerra espiritual. Quem está sentindo essa intensidade? Quem está sentindo? Inclusive o apóstolo tem convocado a igreja a se mobilizar em oração. Você sabe que já há 4 meses nós começamos o exército de oração. Pastores, presbíteros e intercessores do Brasil e fora do Brasil. Nós estamos chegando a 1000 intercessores de domingo até domingo. Por exemplo, a nossa equipe aqui, quem está orando aqui na quinta-feira, nesse exército de oração? Quem está orando aí? Ó? Então, eu tenho meu horário na quinta, das 6 às 7. Nosso irmão lá da Califórnia também entra no exército de oração. Nosso irmão lá da Inglaterra, nosso irmão lá de Lisboa, lá da África. As mulheres, quantas mulheres estão aqui na terça? Então vocês sabem que a Fonte da Vida é uma estrutura nacional e internacional de vários pastores, presbíteros. E graças ao fuso horário nós conseguimos fazer uma escala e a nossa meta é chegar a 300 por dia. Quem crê que a gente pode ter 2.100, os 300 valentes de Deus orando. Então é isso que ajuda a igreja a romper, a abrir portas, ajuda a igreja a vencer fortalezas. Agora o apóstolo também, César Augusto, trouxe esse desafio da hora nona, né? A hora nona, de segunda a sexta, 1 hora de oração. Nós já temos também diariamente a torre de oração com os bispos de todo o Brasil e fora do Brasil. Então eu falo para você, irmão, você está numa igreja que ora. Amém? Quem sente segurança? Quem sente proteção? Porque a guerra é muito grande. E mensalmente aqui nós temos também a torre de oração local da região de Brasília. Das 7 da manhã às 7 da noite. A nossa equipe aqui está fazendo 12 horas de oração uma vez por mês. Como diz a palavra, né? Uma igreja que ora sem cessar. E é isso que nos sustenta, irmão. É isso que vira o jogo na nossa vida. E a batalha está grande. Nós vemos dias de intensa guerra espiritual. Quem sente isso? Isso reflete, às vezes, no convívio familiar, reflete no governo de uma nação, reflete em várias áreas que nós estamos aí, porque atrás do mundo, né, sobre o mundo visível, existe um mundo espiritual, que é real, mas é invisível aos 5 sentidos humanos. Mas quem tem o Espírito Santo e quem conhece a palavra, ele tem segurança para entrar no mundo espiritual e para usar as armas da fé e para vencer gigantes. Davi venceu Golias, não foi pela habilidade humana. Quem concorda comigo? Depois sim, Davi se tornou um guerreiro experiente. Depois ele foi formado no exército de Saul, mas a primeira batalha dele contra Golias, ele era um pastor e um lançador de pedras, de funda, era uma arma de guerra na época, mas ele fazia isso como amador e não como guerreiro, mas ele foi dirigido pelo Espírito Santo. Então isso foi fruto do Espírito. Quem derrubou Golias, meu irmão, foi um anjo através da fé e da ousadia de Davi. Quem crê que um anjo direcionou a pedra para a testa de Golias? Quem crê? Quem crê que Deus vai direcionar, vai liberar anjos? Na história da igreja tem sempre a visitação de anjos. O arcanjo Gabriel, ele veio trazer a mensagem a Maria, a Zacarias. O arcanjo Miguel e Gabriel vieram também
trazer a mensagem a Daniel, e assim também o arcanjo Miguel, guerreiro, ele veio disputar o corpo de Moisés com os demônios, como fala na palavra, meu irmão, minha irmã, e nós cremos que nossos dias tem anjos de Deus trabalhando, quebrando laços, quebrando armadilhas, abençoando você, a sua casa, abençoando seus projetos, seus negócios. Quem crê nisso diz amém. Então fala para o seu irmão, tu és de carne e osso, mas você tem o Espírito Santo, e você tem que aprender a usar as armas espirituais. Quem quer aprender a usar as armas espirituais? A oração é uma das armas. Por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, verso 10, ele diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ele está falando, busque a força em Deus, busque o poder de Deus. E ele explica, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Meu irmão, quem quer discernimento e quem quer ficar firme para não cair nas armadilhas de Satanás, levanta as mãos, fecha os olhos agora, fala, Senhor Deus, neste domingo, eu renovo as minhas forças, no poder do seu nome, e na força do Espírito Santo, e eu declaro, com a sua armadura, eu vou prevalecer, e me livrar das ciladas do diabo. Quem pode aplaudir ao Senhor? Fala para o seu irmão, Deus te deu armadura. Olha para mim, Deus te deu uma armadura. Quando você chegar diante do trono, espero que não seja breve, e espero que nossa geração possa ver Jesus voltar, porque aí nós seremos que nem Enoque e Elias. Enoque e Elias não teve velório para isso, porque eles foram transladados. E a palavra diz que a última geração da igreja que vai participar do arrebatamento, ela vai ser transladada para o encontro com o Senhor nos ares, amém? Já pensou aquele corpo terreno, vai se transformar num corpo glorificado. Então, falo para o seu irmão, espero que você não tenha um velório, nem eu, que nós sejamos transladados. Quem quer fazer parte da geração que vai que vai ser transformada? O apóstolo Paulo fala isso, fala, mas parece loucura. Mas quando Jesus falava que ia ressuscitar, não entrava na cabeça dos apóstolos. Em respeito a Jesus, eles não questionavam, mas eles não entendiam a dimensão daquilo, até que quando eles ficaram pasmados, né? Ficaram assustados, extasiados, porque chegou no sepulcro e Jesus não estava ali. Oh, meu irmão, quem crê que vai ser arrebatado, amém? E vai ser transformado num piscar de olhos. Quem crê nisso? Aleluia, que Deus nos dê essa oportunidade. Então nós temos que entender a realidade da dimensão espiritual. Quando eu converti, e num grupo paraclesiástico, não era uma denominação, era um grupo de jovens que pregavam o evangelho disfarçado. Quando você via, você já era cristão sem saber que estava virando cristão. E depois eles conduziam a gente até um ano de fé, e depois falavam, procure uma igreja. Aí eu achei o pastor César, na época, que hoje é apóstolo, a fonte da vida, e estou até hoje, graças a Deus. Irmãos, mas
eu e você temos que entender a dimensão. Quando eu converti, o primeiro livro que eu li, que falava da fé, né, cristão, e até ali eu não tinha lido o livro cristão, eu só tinha formação cristã, mas apenas a primeira comunhão da antiga religião minha. Quem já foi sabe o que é. E aí eu li aquele livro e falei, mas que coisa maravilhosa. Era o irmão André, o contrabandista de Deus, que hoje é o Ministério Portas Abertas. E ele falando do poder sobrenatural de Deus. Depois eu conheci a Fonte da Vida, que era a comunidade cristã, e se tornou a Igreja Apostólica Fonte da Vida. E eu entrei nesse mundo, nessa dimensão espiritual. Comecei a ler a palavra, comecei a ter orientação do apóstolo, dos nossos pastores, participar dos grupos de ensino da igreja, dos cursos da igreja, das conferências. A conferência, meu irmão, é como se fosse um investimento extraordinário na sua vida profissional. Então, o apóstolo Paulo nos ensina aqui, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Quando Jesus orou, ele orou no Pai Nosso várias coisas. Nós podemos repetir o Pai Nosso, mas o Pai Nosso é um modelo de oração. E uma das coisas ele falou, não nos deixe cair em tentação. E o apóstolo Paulo fala, com a armadura de Deus você vai vencer as ciladas do diabo. Meu irmão, quem quer ser que nem uma chapa fervendo, cheio do Espírito Santo? Quem quer ser fervoroso? A hora que o diabo lança o laço, uma cilada, é que nem a água que bate em ferro quente. Quem já faz assim, ela passa do estado líquido para o estado vapor assim instantaneamente. Já pensou? Porque a tentação, o laço é quebrado. O apóstolo Paulo fala, você tem que estar um soldado, você tem que ser um cristão, um soldado zeloso, um soldado atento, que maneja bem a sua armadura, que mantém a sua integridade mental, física e espiritual, o seu exercício na congregação, constantemente, o seu exercício no conhecimento da palavra, na vida de oração, tem que ser algo contínuo, porque senão você começa a ficar espiritualmente negligente, e aí vem as tentações, vem as armadilhas, e eu vou te dizer uma coisa com muita propriedade, mundo espiritual não respeita título, mundo natural respeita, mundo espiritual respeita integridade, legitimidade, conteúdo. Quem entende o que eu estou falando? Não se quebra princípios. A graduação espiritual não te dá direito de quebrar princípios. Quem entende o que eu estou falando? Não viva de título, não viva de... seja firme, congregando semanalmente. Quem vai congregar pelo menos semanalmente, segundo semestre? Ah, irmão, vai surgir tantas coisas para te impedir de vir aqui domingo, é ou não é? Quem concorda comigo, levanta a mão. Tantas coisas que você pode justificar, ninguém vai te condenar, mas você perdeu uma oportunidade. É verdade ou não é? Você perdeu uma oportunidade de receber uma ministração no louvor, uma ministração na palavra, uma interação com a igreja. Nós temos que ter essa atitude, esse zelo. E o apóstolo Paulo fala isso, a armadura de Deus, e ser um soldado zeloso com a armadura de Deus, vai nos manter atentos para não cair nas ciladas do diabo. Quem não vai cair nas ciladas? Quebrar os laços e guardar a sua casa. E aí no verso 12 ainda de Efésios, capítulo 6, ele continua dizendo,
porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós travamos uma luta espiritual. O inferno sabia quem era Jesus e tremia. O inferno sabia quem era o apóstolo Paulo e respeitava a autoridade de Deus que tinha na vida dele. E o inferno sabe quando tem uma igreja íntegra que caminha na palavra e é intensa na oração. E isso vai fazer arrebentar as portas do inferno. Você tem que ter a oração pela vida profissional, usar as armas espirituais. Você tem que ter a oração e as armas espirituais para guardar sua mente, sua alma dentro dos limites saudáveis da palavra. Você tem que usar a armadura para guardar a tua família, para afastar demônios, como Abraão afastava os abutres da aliança, do pacto que Deus estava fazendo com ele. A nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal e na região celeste. Está aí as redes digitais, como proteger, como guardar. Não é só as crianças, é você. Quem concorda comigo, né? As redes elas são agressivas. Elas tentam te dominar, sua agenda, sua mente, suas emoções. Mas nós temos Deus, nós temos a armadura, nós temos a palavra, nós temos a estrutura da igreja. Então, atrás de tudo isso existe o quê? Um dos livros que o apóstolo escreveu em torno de 30 anos atrás, Batalha Espiritual, foi lançado várias edições dele, eu acho que agora chama Guerra Espiritual. É um livro tremendo que fala da ação dos demônios nas gerações, começando com um demônio que semeou drogas naquele movimento hippie, né, de 1960, depois veio tentando destruir a aliança, a fidelidade conjugal, depois a sexualidade, homem é homem, mulher é mulher, e uma das últimas casas que ele fala que ia agir na sociedade é o espírito de suicídio. A pessoa ia perder o ânimo de viver e o índice de suicídio ia aumentar. Se você vê esse livro há 30 anos atrás e você vê o que tem acontecido, discernimento, entendimento que Deus deu para o apóstolo. Tem outro livro que é ficção, né? Não é um livro, é uma ficção cristã. A Bispo Thalita escreveu um livro para jovens, né, que é uma ficção cristã. Mas tem um do Frank Peretti que chama Este Mundo Tenebroso. Quem já leu esse livro? Lá mostra a essência da guerra espiritual. E nós vemos isso na literatura do apóstolo, uma descrição, o que é principado, o que é potestade, o que é dominador. Mas eu não vou gastar tempo nisso, pula para o verso 13 agora. Eu quero falar um pouquinho sobre a armadura, nesse tempo que nos resta. Efésios capítulo 6, verso 13, o apóstolo Paulo volta a dizer: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Tem um dia mau, irmão. Quando Jesus chegou no Getsemane, ele se preparou para o Calvário. Ele sabia que estava chegando o dia em que ele seria humilhado, zombado, julgado injustamente, crucificado, mas que ia ressuscitar.
Só que ele tinha que passar aquele processo. E ele fala aqui, o apóstolo Paulo: tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de vencer tudo, aleluia. Quem vai ser um soldado de Cristo? Quem vai usar a armadura com excelência e vai vencer tudo? Fala comigo, se está escrito, é possível. E se é possível, eu quero ser esse guerreiro. Quem quer ser esse guerreiro? Levanta as mãos, fala: Senhor Deus, com a sua armadura, com o poder do Espírito, debaixo da autoridade da igreja, eu vou resistir aos dias maus e eu vou vencer estes ataques em nome de Jesus. Você crê? Aplaude ao Senhor. Permanecer inabalável. Que palavra, né? Que palavra do apóstolo Paulo. Vencer tudo e permanecer inabalável. Essa é a promessa de Deus. E aí o apóstolo Paulo começa a descrever alguns elementos da armadura. Ele fala: estais, pois, firmes, cingindo com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Apóstolo Pedro fala: cingi os lombos do vosso entendimento com a verdade. Em 1 Pedro 1,13. Então, cingir com a verdade é guardar sua mente das inconstâncias emocionais e dos sofismas da astúcia maligna que quer destruir a sua integridade espiritual e a sabedoria da palavra na sua vida. Um cristão que usa armadura, ele não anda pelas emoções, ele anda pelas promessas da palavra. Quem entende o que eu estou falando? Eu não sinto, mas eu sei que a palavra é mais poderosa do que as minhas emoções. Apesar de eu não sentir vontade de orar, eu vou orar. E eu vou crer no que a palavra diz sobre mim, e a palavra vai prevalecer. A palavra restaura a mente, restaura a visão correta das coisas. A palavra te capacita a vencer os demônios que querem astutamente, sofismas, destruir a sua vida, a sua família, a sua saúde emocional, a sua saúde espiritual. Cinja a vossa mente com a palavra. Como que eu faço isso, bispo? Tem que ler a palavra. Fala para o seu irmão: tem que ler a palavra. Irmão, eu já li a Bíblia mais de 50 vezes, eu marco. Eu sei desde quando eu fazia a faculdade de engenharia. Eu me formei em 80 nós casamos em 84. Eu me formei em 83. E desde lá eu anoto o dia que eu comecei a ler e o dia que eu parei de ler. Mas o senhor já conhece a palavra? Não, eu tenho que cingir a minha mente com a palavra. Eu tenho que ler uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 30 vezes, 20 vezes. Eu tenho que ler diariamente. Um dos conselhos do profeta Samuel para os reis de Israel: tenha a palavra aí na sua mente, leia diariamente, para que você não possa se afastar de Deus. Atualmente eu estou lendo cada 3 anos, 2 vezes o Antigo Testamento, 4 vezes o Novo Testamento, porque o Novo ajuda a entender o Antigo, e Salmo e Provérbios vem de bônus, deve ser umas 5 vezes, porque Salmo e Provérbios, quem gosta de ler Salmo e Provérbios? Salmo e Provérbios eu vou lendo 2, 3 vezes por ano, porque é maravilhosa a palavra. Muitas vezes já sei o que eu vou ler, agora eu estou ouvindo. Nós temos essa vantagem de tecnologia. Quem gosta de ouvir a palavra? De graça, você baixa a Bíblia, põe
escuta, eu leio ouvindo. Irmão, a palavra guarda a sua mente, a palavra cura a sua alma. Se demônios começam a te atormentar, você levanta às 4 da manhã, às 3 da manhã, com aquele peso, com aquele sentimento, aquela inquietação, o que você faz? Você abre a palavra, você abre Salmo, você começa a ler Salmo, e a palavra começa a acalmar a sua mente. Quem tem tido experiência assim? Cingir a sua mente com a palavra. A Bíblia não é uma literatura natural. 66 livros. É isso mesmo, né, bispo? Me ajuda. 66 livros. Mais de 40 autores, escrito no período de entre o primeiro livro de Gênesis ao último de Apocalipse, mais de 2000 anos. E é um livro único. É um livro que mostra o projeto de Deus para o homem. Saiu aí no Fonte News. Quem segue a rede Fonte News, a informação da a rede jornal da Fonte da Vida, diz aí que tem um chinês aí, ou japonês, que é o jovem mais inteligente do mundo. Ele falou que crê em Deus e que Jesus vai voltar nessa geração. Aí não sei, né? Só Deus sabe, mas ele tem os argumentos dele. Então, meu irmão, minha irmã, você e eu tem que guardar a nossa mente. Filipenses fala tudo que é puro, tudo que é louvável, se há boa fama, se há virtude, se tem valor, seja isso que ocupe a vossa mente. O diabo tem poder de soprar coisas na sua mente. O diabo lê o pensamento? Sim ou não? Mas ele tem capacidade de observar. Irmão, o demônio, o diabo não morre não. Ele acompanha desde Adão. Tem demônios, que você faz psicologia, tem demônios especialistas em psicologia, que ele acompanha a humanidade desde Adão. Então ele sopra uma mentira na sua mente e ele analisa a sua reação. E ele sabe se você caiu ou não. Né? É tipo aquele assim, ele fala, vai que pega, né? Tenta que vai ver que pega. Ele fala coisas para você, para te afastar de Deus, para te afastar das promessas de Deus. E o que nos protege é a palavra. Guarda a sua mente. Guardando a sua mente vai guardar as suas decisões em sabedoria. E você não vai ser como aquele que é agitado pelo vento, que a emoção não é confiável. Jeremias fala, olha, maldito o coração, enganoso é o coração do homem. Põe a mão no seu coração e fala, você é uma benção, mas eu não posso confiar em você. Quem entende o que eu estou falando? As emoções, elas são traiçoeiras. Nós temos que decidir com a nossa mente revestida da palavra. E a emoção, ela vai acompanhar a palavra. Quem entende o que eu estou falando? A emoção ela vai seguir a sua constância espiritual. Depois a gente continua. Tem mais outros elementos aqui. Ele fala couraça da justiça, calçar os pés com o evangelho da paz, embraçar o escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito, é usar a palavra contra as trevas, com toda oração e súplica. Fica de pé. Quem vai declarar tudo posso naquele que me fortalece. Já pensou o apóstolo Paulo? Que gigante na fé. Davi, que gigante na fé. Moisés, que relacionamento com Deus. Meu irmão, quem inventou aí, eu costumo brincar, quem inventou o FaceTime não foi o
as redes. Não, foi Moisés. Ele falava com Deus face a face, né? Ele tinha um FaceTime lá com Deus. Quem quer ter um FaceTime com Deus? Quem quer crescer espiritualmente? Quando eu estava preparando essa palavra, eu estava me imaginando, quando Jesus voltar, ou quando eu encontrar com Ele, Ele vai falar, às vezes você pode chegar e falar, Senhor, né? A gente pode chegar e falar, Senhor, mas por que o Senhor não me socorreu naquela situação? Ele vai falar assim, meu filho, olha lá, ó, sua armadura. Por que você não acompanhou os pastores? Por que você não aprendeu a usar o capacete, a espada, o escudo? Por que você não usou as armas que eu te dei, meu filho? Eu até arrepio, irmão. Quem arrepia comigo, né? Eu tenho temor. Não tem demônio que possa vencer a Deus. E o seu personal trainer é o Espírito Santo. E você vai ter um personal pastor. Quem vai ter? Você tem a igreja, a sua academia militar. Não é só a família. A igreja é a nossa academia militar. Na conferência, Deus vai renovar a unção. Meu irmão, teu capacete vai ser revitalizado, teu escudo, teus calçados do Evangelho, você vai sair dali revigorado. Quem entende o que eu estou falando? Fala para o seu irmão, tem que lutar. A gente pode fazer 1%, Deus faz 90%. Mas se eu não fizer 1%, eu não tenho os 90%. Quem entende o que eu estou falando? Se Davi não pegasse a funda e enfrentasse os medos e vencesse e lutasse contra Golias, Deus fez 99%, mas o 1% ele não pode fazer. Quem não quer ser negligente, quem vai lutar? Jesus, a palavra diz, ainda não lutaste, Hebreus fala, ainda não lutaste contra o inimigo, como Jesus lutou, ele suou sangue no Getsemane, porque ele sabia que a provação seria grande. Mas a palavra diz que ele chegou diante de Herodes. Toda a autoridade que Herodes tinha, ele falou, eu tenho poder para te prender e te soltar, porque você não me responde. Amém, Caleb? E aí a palavra diz que Jesus falou, nenhuma autoridade você teria, se do céu não me fosse, te fosse dada. Herodes tremeu, irmão. Jesus estava firme. Quem vai ficar firme e vencer todas as ciladas do diabo diz amém.